Eles estão eventualmente, é possível que eventualmente estejam trabalhando com o conceito de suposta contradição, uma vez que eu disse então, para eles, inclusive eu discordo, até eu vi, não sei se contra a minha pessoa, o Thiago Leifert falando que gosta de goleadas. Pois é, mas não me golearam. O Thiago Leifert se foi para mim, esse comentário. Não, veja, eles estão tentando, de repente, atribuir na questão do que eu falei, que antes retire os ataques e eventualmente retornamos, ou retire os ataques até daria para fazer, né? A questão da fala dos mandamentos. Não, mas acontece que eu falei isso como sendo a minha opinião. Eu sabia antes que havia opinião eventualmente bíblica ao contrário, no sentido de que se deveria eventualmente ter feito a luta e colocado, vamos dizer, as pessoas em risco. Essa posição existia, mas eu não concordava. Então, o que eu estou dizendo é que eu não só, vamos dizer, eu não concordaria que isso deva ser feito, mas se eventualmente tivesse de ser feito desse jeito, com luta, no sentido de colocar, especialmente algumas pessoas, vamos dizer, em pecado ou pessoas maldosas, em algum tipo de risco, eu poderia até fazer, porque eventualmente o objetivo seria bom, porque até essas pessoas poderiam ser, de alguma forma, privilegiadas com os mandamentos, mas com lamento, porque eventualmente haveria sofrimento no meio do processo. Então eu não tem como dizer exatamente, eu concordo, porque eu prefiro que fosse eventualmente sem conflito nenhum. Tanto que eu falo, se tirar os ataques nós até podemos fazer, porque diminui o risco. A questão é, mas vocês provam, sei lá, vocês dizem que o Alex está errado, o Alex mudou de opinião porque eventualmente agora poderia levar ou haver a situação de ataques no ministério. Sim, mas é apenas porque eventualmente a Bíblia diz, não porque essa seja a minha opinião. No sentido de que essa posição existia, mas isso já era desde 2020. Então não acho que houve, vamos dizer, uma relativização, porque eu não, a minha opinião continua igual. O problema é que eu tenho que dizer ao mesmo tempo qual é a posição de Deus. Então quando vocês dizem, tem que esperar, vamos dizer, até a recepção de oxigênio, essa opinião, vamos dizer, ela não é inteiramente falsa, mas no entanto, quem causa ataques, na minha opinião, está errado. Então o que Deus quer fazer justamente, o que Deus, ou até as outras pessoas querem fazer, seria a luta contra o mal. Em relação à questão mesmo talvez da divisão entre pessoas. No entanto, sim, se há pessoas que eventualmente são maldosas é como se elas tivessem que sofrer a partir do conflito argumentativo que seria gerado. Não só eu nesse caso. Mesmo que as outras pessoas não fossem acusadas, mas se escandalizassem, portanto sofressem com isso. Por revolta ou qualquer outra coisa. Vamos dizer, contra mim, já que eles poderiam entender que a questão do trabalho secular poderia ser pecado, já que a argumentação seria nesse sentido. No entanto, haveria outras motivações que teriam que ser explicadas, mas independente. A questão de que eventualmente a luta contra o mal poderia ser feita e que eventualmente ou até o argumento não escandalizasse ou houvesse, mesmo havendo escândalo, que seria a situação mais provável, houvesse proteção em meio ao pecado, a proteção em meio ao pecado não seria tão provável. Mas esses argumentos são biblicamente existentes. Então, aí tá. O que eu estava manifestando em relação à questão dos ataques, que eu prefiro os ataques, é melhor fazer dessa forma. E eu mantenho essa opinião, na verdade. Sempre mantive essa opinião. Agora, pode ser que talvez tivesse que colocar as pessoas em risco. Então, essa posição já existia. Quando eu falo que eventualmente é melhor tirar os ataques, não quer dizer que essa seja a única posição existente. Aí sim seria uma mentira da minha pessoa. Aí sim eu estaria mentindo. Essa não é a única posição. Tanto é verdade que eu falei dos mandamentos no canal. Sabendo que eu poderia, entre aspas, ser repreendido por isso. Não concordaria com a repreensão, mas eu poderia ser atacado por causa disso. Isso mesmo no canal poderia gerar divergência, mas vocês falam como se eu não soubesse disso. O que eu estou dizendo é a minha preferência. Quando vocês atacam de volta, eu apenas admito, bom, existe realmente a outra possibilidade, eu não acho ela adequada. Então, aí que tá, mantive a minha opinião, eu prefiro que vocês tirem os ataques, é mais fácil de fazer desse jeito. Se fosse para a questão da fala dos mandamentos, é bem mais tranquilo e bem mais correto, se essa é a questão. Ainda assim haveria dúvidas em relação aos mandamentos, mas independente. A questão aqui é que os ataques atrapalhariam.
Então, primeiro ponto, eu acho melhor. Mas eventualmente haveria outras formas de pensar ao mesmo tempo? Haveria outras formas de pensar ao mesmo tempo. Agora, que eu concordo, não. Então, eventualmente, com ataques, justamente, mas então, é a minha fala, com ataques, não só é mais difícil de fazer, vai gerar mais pensamentos e vai gerar a dúvida sobre se isso deve ser feito ou não. Então, eu não vejo exatamente como se eu fosse convencido disso. Eu fui, você foi convencido dessa possibilidade. Não, fui convencido dessa possibilidade em 2020. Não, que eventualmente a saída ministerial, vamos dizer, poderia estar errada porque eu deveria colocar as pessoas em risco argumentativo. Então, falam como se essa situação não fosse plausível. Então, não vejo essa confusão toda. É isso. Não, mas as pessoas eventualmente me atacam e no final marcaram um gol. Não vejo marcaram um gol com uma possibilidade que já era existente desde antes, né? Mas que eu não acho a melhor. Que eu acho muito arriscado. Então, justamente, mas meu comentário veio, porque eu não disse que a situação era impossível. Fala, tire os argumentos e eventualmente seria fazível. Então, por enquanto é isso aí. Valeu.